Que o amor, a fé, a graça, a sabedoria e a misericórdia nos sejam multiplicados. Amém? Hoje, muitas pessoas elas acreditam que somente ter fé em Deus, elas, elas conseguem, né, ter uma boa relação, uma intimidade com Deus. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vejam bem, crer em Deus é bom, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós temos que ter em mente que Deus ele existe e que ele é galardoador dos nossos, como está em Hebreus 11:6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem acreditar que Deus existe, o que é fé? Fé é você acreditar que Deus existe. Aí ele explica, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, muitas pessoas só param só aqui, né? Que Deus, eles creem em Deus, eles acreditam que Deus existe, mas e que Deus é galardoador de vocês. Só que não é somente isso. Não é somente a gente ter essa crença, né? De crer que Deus existe e que só fazemos pedir. E isso é bastante. Vamos para Isaías 59, 1 e 2, que diz assim, olha só, que é um texto bem interessante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agrava o seu ouvido, para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não os ouçam. Entende? Então, assim, o pecado, não adianta você só crer, como diz, né? Os demônios crer. O demônio, a fé, a crença em Deus é bem maior dos demônios, do diabo, do que a nossa. É uma realidade dura e crua. O diabo, ele viu Deus. Os anjos caídos, os demônios, viram Deus. Sabe quem é Deus. Ou quando Jesus foi expulsar um demônio, ele falou: Jesus veio antes, nos atormentantes do tempo, e falou você, e Jesus mandou calar. O diabo, muitos dos homens que Tomé não acreditou. Senhor, deixa eu tocar em você. Assim, os anjos caídos conhecem Jesus e sabe Deus, ele tem uma crença em Deus maior do que a nossa. Mas qual é a diferença? É somente crer? Não, eles creem, eles sabem mais do que a gente que Deus existe, mas eles não mudam a atitude. Os anjos caídos, o diabo, ele não muda a atitude, o seu coração é perverso. O pecado que eles cometem os afastam de Deus. Então, assim, não adianta eu simplesmente crer que Deus existe, mas que as minhas ações elas estão distantes de Deus, como foi dito em Isaías 1 e 2, né? Vou ler de novo para vocês. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, o nosso pecado encobre o nosso rosto de Deus, para que Deus não nos ouça. Então, nós que vivemos em pecado, Deus ele não nos ouve. Por quê? Porque Deus não quer? Não. Porque nosso pecado é que faz a separação, nos encobre, faz como se fosse uma cortina e uma câmara acústica, para que Deus não possa ouvir a nossa voz,
e uma proteção que Deus não possa nos escolher, porque o pecado tá. Olha o que diz Hebreus 12. Ele diz assim, ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então assim, ó, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. O que é ser santo? Ser santo é separado do pecado. Então assim, então você percebe que como Isaías 59, 1 e 2 falou do eliminação do pecado, e agora Hebreus 14, 12, desculpa, Hebreus 12, 14, ele fala da santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ó, Isaías fala que o pecado, ele afasta Deus de nós. Deus não nos vê, não nos escuta, porque o pecado ele faz uma barreira, as iniquidades fazem uma barreira. Aqui já fala o contrário, né? Aqui já fala que nós não vamos ver a Deus. Percebe que é a mesma coisa, nem Deus não consegue me ver e eu não consigo ver a Deus quando estou em pecado ou quando eu fico. Então, não basta somente crer que Deus existe. Tem uma frase que assim, não adianta ser pai, tem que participar. Não adianta somente crer. Tem que fazer parte do propósito de Deus. Né? Tem que viver uma vida de santidade, longe do pecado, uma vida de comunhão, seguir a paz com todos. E a Bíblia descreve vários procedimentos, normas, padrões que Deus escolheu para que seus filhos tenham. Em um dos versículos, Paulo diz que nós éramos filhos da desobediência, né? Nós éramos filhos da ira. Aí nós nos reconciliamos com Deus e agora nós somos filhos de Deus. E esse é o propósito e quando nós reconhecemos Jesus como Salvador de nossas vidas, é como se nós estivéssemos escravos do pecado, escravos de Satanás, e Jesus nos liberta para uma vida nova em liberdade, na qual podemos viver uma vida em adoração ao Pai. E fora isso, é como se a gente só cresce que Jesus pudesse nos libertar, mas nós não damos a Jesus as ferramentas necessárias para nos salvar. Não nos permite. Porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e sairei com ele. Então depende muito de nós, depende muito do que nós vivemos, nós acreditamos. Muitas vezes nós não seguimos uma vida que agrada a Deus. E olha que eu não estou falando de congregação nenhuma, estou falando de congregação A, congregação B, não estou falando de como as pessoas conhecem congregação de igreja, eu não estou falando de igreja nenhuma, eu só estou falando aqui da relação indivíduo-Deus, o ser humano e Deus. Então, assim, muitos receberam tradição dos pais. Pedro fala isso em sua carta, que muitos eles recebem essa tradição e eles seguem a tradição de seus pais. E eu digo uma coisa que a melhor forma de você conhecer a Deus é você ler na Bíblia. É você ter um entendimento sobre o que Deus espera de você, o que você pode fazer para viver uma vida de santidade. E o bom também é você estar em comunhão com outras pessoas que vão reduzir esse tempo de leitura. Se você for ler do Gênesis até o Apocalipse e você entender versículo por versículo, vai dar muito trabalho. Por isso que nós vivemos em congregação. Porque um facilita a vida do outro em entendimento em tudo. Então, assim, como nós vivemos em congregação, cada um vai facilitando a vida do outro e a gente vai ter um maior entendimento e uma maior união, porque Deus disse que não é bom que o homem viva só. E no livro de Provérbios, Eclesiastes, diz que é melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro. Dois, melhor tem paga do seu salário. Napoleão Hill diz que uma mente junto com a outra mente gera uma mente mestra, uma terceira mente. Você vê que até o mundo empresarial ele diz isso, que é melhor ser dois do que um, porque dois consegue fazer mais coisas do que um só. Isso a ciência explica, isso o nosso dia a dia explica, isso a partida de futebol explica, que quando o jogador é expulso, cada um tem que correr mais. Você entendeu? Então, assim, melhor é estar completo, melhor é estar pleno, melhor é estar em conjunto do que individual.
né? Porque do outro lado a gente vai combater pessoas de outro grupo também. Não combater no sentido de luta, não. A gente vai ter de filosofias, de tudo que as pessoas que não estão no mesmo pensamentos, na mesma filosofia, na mesma direção que nós. Um forte abraço, que a graça do Pai nos abençoe, que o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o nosso motivador e que a comunhão e a consolação e a santificação do Espírito Santo nos preencha. Em nome do Senhor Jesus. Amém.